Fala aí, galera histórica, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, estamos em mais um vídeo no canal Historiando com Rodrigo Bastos. Hoje iremos falar de monarcas mortais. 5 monarcas mortais, aqueles que mataram seus próprios familiares para ter o seu poder absoluto. Interessante, né, gente? Sem mais delongas, roda a vinheta que a gente já vai conversar. Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? Não se esqueçam, pessoal, de ajudar o historiador aqui. Se inscreve, participa dessa família histórica para não perder nenhum conteúdo do canal. Curte o vídeo ou dá dislike no vídeo se você não gostou. Comenta aqui embaixo o que você não gostou ou o que você gostou, o que você quer ver aqui no canal. Beleza? Bora pro vídeo. E o primeiro monarca que vamos comentar é Herodes. Você já deve ter ouvido falar em algum livro bíblico. Sim, é aquele Herodes. Ele foi um rei da Judéia, só que ele era muito impopular. Então ele bolou um plano, que era se casar com Mariane, que era a neta do sumo sacerdote da Judéia. Seu plano não funcionou. Ele continuou a ser impopular. Louco pelo poder, Herodes ele começou a pensar que sua família estava planejando golpes contra ele, contra o seu reinado. Então mandou matar sua esposa, seus 2 filhos. Também teve seu terceiro filho com as suas outras 9 esposas. Não sei quais delas ele teve esse terceiro filho, mas também mandou matar, pensando que tinha planos ou alguma revolta já engatilhada contra ele. Então esse é o primeiro monarca mortal que estamos conversando. A nossa segunda monarca mortal, porque agora é uma mulher, gente, era uma rainha, a muito conhecida Cleópatra VII. Sim, aquela que foi interpretada por Elizabeth Taylor nos cinemas, muito conhecida por seus perfumes. Sim, a última faraó do Egito, também conhecida por seus casos com Júlio César e Marco Antônio. Apesar de ser conhecida por ser faraó do Egito, ela tinha origem grega. A origem dela era da família Ptolomaica, muito conhecida pós-morte de Alexandre o Grande. Cleópatra VII, apesar de ser muito poderosa, ela sempre teve revoltas contra ela. A primeira revolta conhecida é da sua irmã mais nova. Ela se revoltou, ela organizou um exército e atacou a sua própria irmã. Sua irmã conseguiu derrotá-la junto com os romanos. Júlio César ajudou ela, exilou sua irmã na Turquia e após um tempo decidiu mandar assassinar a sua irmã. Mas não parou por aí, porque Cleópatra também assassinou seus 2 maridos, que também eram seus 2 irmãos. O primeiro deles era o Ptolomeu XII. Ele, em alguma parte de sua vida, se revoltou contra sua irmã / esposa, né? Era muito comum no reino antigo monarcas se casarem com parentes, com irmãos, com primos. Sabemos a consequência disso hoje, mas na época não se sabia. E era para perpetuar para dentro da família o poder, eles se casavam com parentes. O Ptolomeu XII se revoltou em Alexandria contra a sua esposa, só que foi combatido pelo exército romano de Júlio César, que já era amante de Cleópatra. Então ele foi derrotado e assassinado em batalha. O seu outro esposo / irmão, que era o Ptolomeu XIV, ele foi assassinado por ela própria, porque ela queria que seu filho, com o general Júlio César, fosse governante um dia.
Então ela o mata. Então Cesáreo, seu filho, após sua morte, herdaria todo aquele império egípcio. Só que não chegou a herdar porque depois os romanos invadem e dominam todo aquele território. Mas ela era uma viúva negra, né, gente? Matava seus parentes todos. E uma personagem histórica que também matou um membro da família é Elizabeth I, que foi a rainha da Inglaterra. A Elizabeth I, desde que assumiu o seu trono, sempre teve como algoz a sua prima Mary Stuart, que era a rainha dos escoceses. Mary nem sempre viveu na Escócia. Na sua infância, ela estudou na França e na sua adolescência voltou para a Escócia. Mary Stuart se casou com seu primo de primeiro grau e se meteu em várias encrencas políticas. Sempre lutou contra a sua nobreza. Ela decide renunciar o seu trono e se entregar para sua prima Elizabeth I na Inglaterra. Lá ela foi presa por décadas. Após isso, houve rumores dentro ali da corte que Mary Stuart estava planejando fugir da prisão, reunir um exército e ir contra a sua prima, tirando ela do trono e ela entrando como rainha. Sua prima não gostou nada, já não gostava dela. Então a rainha da Escócia foi executada em 1587. Um outro primo da rainha Elizabeth I, o duque inglês Thomas Howard, também tentou ir contra ela e organizar um exército. Ela também descobriu e mandou executá-lo em 1572. Robert, o conde de Essex, que era um dos favoritos da rainha Elizabeth, muitos rumores falam que ela teve bastante caso. A rainha virgem gostava muito dele, mas ele começou a difamar na corte e também bolar planos contra ela. Ela demorou para tomar uma decisão e em 1601 mandou cortar a cabeça do seu favorito, conde de Essex. A rainha Elizabeth parece que sempre teve problema com seus primos. E agora, o quarto rei que mandou matar um dos seus familiares é Felipe II. Ele que teve um dos maiores impérios para reinar. Ele era espanhol, um rei espanhol. Ele também tinha problemas com o seu filho, Dom Carlos, porque desde a sua infância e a sua juventude ele é conhecido pelo seu mau caratismo. A corte de todos os reinos já sabiam desde os seus 14 anos que Dom Carlos era mau caráter. A sua relação de pai com o filho explodiu no ano de 1567, quando Dom Carlos queria ir para a campanha que seu pai organizou, uma campanha militar nos Países Baixos, e Felipe II não deixou. Então ele começou a ameaçar a matar o duque, que era a liderança dessa campanha, e lá tomar a liderança da campanha militar que seu pai organizou. Depois começou a ameaçar que iria matar o seu pai e iria tomar o trono à força. Antes disso chegar em ocasiões catastróficas, a corte decidiu tomar uma providência e avisar Felipe II, que na ocasião estava viajando em São Lourenço e estava em banquete de Natal, quando ouviu que seu filho estava o ameaçando a tirar a sua vida. Então ele se reuniu com seus conselheiros e após isso, no dia 17 de janeiro, volta para Madrid. E lá, à meia-noite, no dia 18 de janeiro, se reúne com 4 membros da corte e também 4 assistentes e prende o seu próprio filho, declarando ali que da prisão ele nunca mais iria sair. Dom Carlos permaneceu preso na torre do palácio de Alcázar. Lá havia um revezamento e a cada 6 horas se trocava a guarda
para vigiar o príncipe preso. Dom Carlos, aos 23 anos, adoeceu na prisão e lá ele morreu. Felipe II chorou durante 3 dias. Muitos duvidam que ele tenha chorado de tristeza, pois sua relação com seu filho sempre foi péssima. Mas muitos afirmam que quem o envenenou foi Felipe II. Então ele adoeceu na prisão devido a um envenenamento de seu próprio pai. Mas não há provas sobre isso. Mas há muitos rumores dentro da própria história que Felipe II tenha eliminado o seu próprio filho. E o quinto e último monarca mortal, vocês já podem deduzir quem seja. Ou também já poderia estar pensando, por que ele não colocou ele na lista? Sim, gente, é o Henrique VIII. Aquele que a gente nem precisa nomear o porquê ele é um monarca mortal. Ele matou suas 2 esposas, Ana Bolena e Catarina de Howard, por adultério. Mas foi isso que ele falou para que elas fossem executadas. Na história existe um consenso que ele mandou matar elas por não terem dado herdeiros masculinos para ele. E as execuções não param apenas nas esposas, mas também em seus primos. Vamos começar com seu primo de primeiro grau, o Duque de Buckingham. Ele era muito importante para Henrique VIII, só que o Duque decidiu também querer ser rei. E Henrique VIII não aceitou isso. Foi considerado como traição e ele foi executado. O seu cunhado, James IV, também decidiu passar no caminho do poder do Henrique VIII. Apesar dos dois no começo terem uma aliança, ser bem pacífica a relação dos dois, chega um momento que James IV decide atacar o seu cunhado e lá ele é derrotado e também manda executá-lo, cortando a sua cabeça. Henrique VIII sempre mandou matar aqueles que se revoltavam contra ele. Seus primos foram vários que morreram ou perderam suas cabeças. E é nesse rei, gente, que eu irei parar aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês realmente gostaram, comenta aqui embaixo qual assunto que vocês querem para o próximo vídeo. Se vocês quiserem ajudar o canal, tem a opção de ser membro para vocês terem conteúdos exclusivos, ou apenas dar um valeu aqui, fazer uma contribuição para que o canal reverta essa verba para mais conteúdos interessantíssimos para vocês. Um grande abraço e até a próxima!